A lança de Sodré vai apresentar sobre o tema tópico de álgebra. Só tópico de álgebra, mas não é um tópico somente de álgebra, é um tópico que fala muito também sobre o ensino da educação básica, sobre o ensino de divisão. Então, ele vai trazer para a gente aqui a apresentação dele sobre o algoritmo de divisão. É a gente falar em algoritmos no plural, porque a gente aprende a dividir de uma forma só. Mas culturas diferentes, vivem de formas diferentes. Então, é isso que ela vai trazer para a gente. Fundamental, como bem notado, quando a gente está na hora que a gente não tem tempo de divisão de perfis. Tem que ser uma certa tendência, né? A gente conhece muita perfis quando fala sobre geometria plana, mas eu sinto também os elementos, tem 3 valores também que falam sobre elementos. Então, estou dando o spoiler aqui na apresentação de aluno, mas tem que situar os em relação a isso. Voltando mais uma vez ao horário, aproveitando que o Leandro está aqui para fazer um protesto, que é a turma de matemática não se adequa esse horário perspectivo. Então, o TCC também é complicado na hora perspectiva. Então, vamos brigar pelo conceito. Apesar de que nós sabemos que apesar de que nós temos problemas, nós não rodamos aqui um instituto em plenas condições. Nós temos quantidade de professores, nós temos quantidade de salas, de laboratórios, mas infelizmente nós não temos a estrutura e a capacidade de autonomamente ao curso de computação inteiramente falando. Sou presidente da então, nós não teríamos condições de olhar o curso perspectivo e outros voltando com matérias que são iguais. Então, feliz ou infelizmente, a gente tem que fazer, né, e os professores que compartilham horários matutinos, respectivos e noturnos. Então, por exemplo, a professora Maria da aula do integral, da aula bem, então ela precisa migrar esse horário para ela poder dar aula do estudo da aula de manhã. Então, nós temos essa pesquisa, ela não tem coisa suficiente para duas turmas de cálculo, duas turmas de ABGA. Então, as divisões as funções de turmas de computação e matemática são necessárias em algumas disciplinas. Por isso, também a gente precisa, muitas vezes, colocar o pesquisa da tarde. E a gente tenta fazer isso. Vamos tentar cada vez mais fazer isso o mínimo possível, e ó, já vai falar, certo? Mas a gente ainda precisa desses horários por conta das nossas condições que não são ideais, mas na nossa realidade, eu peço que vocês tenham, como é que posso dizer a palavra aqui? Tenham compreensão sobre isso, né? E mantém o curso, o pai da vida, está formando mais um colega aqui. Nós temos que tinha uma que formou a última vez que eu tinha aqui, né? E tinha então, eu só quis dizer que me verificarei uma passada dos subníveis umas 5 ou 6 vezes. Foi aqui na Anne, Fábio, nós temos várias, então é bonito assim, é gratificante para a gente ver vocês entrarem, mas é também bom ver vocês saírem pela outra frente. Tá? Sair com tudo de certo? Então, sendo aprovados cursos, né? Então, eu vou passar a palavra para o nosso coordenador do direito, e em seguida a gente. Eu achei que eu ia ter uma coisa na sala para você também. Várias coisas que eu queria falar. Todo mundo vai fazer mal. Finalmente, sem alongar mais, Alan agora tem 30 minutos para fazer a explicação, a explanação dele. Então, passa a palavra para Alan. Boa sorte. Boa noite, já. Boa tarde. Como você já falou, meu trabalho de conclusão foi sobre a forma de divisão
E o método de quiz. A gente vai dar ênfase para um desses algoritmos, um desses métodos, mas até lá eu vou fazer a apresentação mais ou menos da forma como. Aí a apresentação vai ser baseada na ordem como o trabalho escrito. Então, a minha introdução ela fez o objetivo e a problemática é como vai construir esse trabalho. O objetivo foi mostrar um método de uma forma diferente do que a gente está acostumado de como ensinar a divisão, como resolver a divisão. Então, a problemática é o que escolher esse tema, porque a gente resolveu esse tema. Porque assim, durante os estágios que você está fazendo, ou fazer ainda, a gente vê que muitos alunos têm dificuldade em resolver a divisão. Até que mesmo a gente chega na faculdade tem, de vez em quando, se prepara para os problemas existir. Aí, isso foi, foi motivador para eu escrever sobre isso. Então, essa é a grande eu não quero esse nome. Ela mostrou que o trabalho que eu mostrei que no sexto ano tem dificuldades em questões de desenvolvimento de visão. E uma outra autora, né, a Elsa, ela mostra que essas dificuldades, parte dessa dificuldade pode ser justificada pela dificuldade dos processos mecânicos de resolver as situações apresentadas. Então, surgiu a pergunta, né, e a orientação que fazer esse trabalho. E a partir dessa pergunta, por que a revisão é complicada? Será que é a forma como é medicina? Será que é porque é uma operação muito difícil mesmo, que envolve várias operações? E aí, vamos atrás de explicações para isso. Mergulhando na literatura, em várias pesquisas e nos documentos oficiais, a BNCC, ela diz que o desenvolvimento do pensamento do médico ele deve ser feito através de estratégias, através de resolução de problemas, de exemplos, de várias formas como você construir esse pensamento numérico, pensamento matemático. Já os PCMs, que você participa, né, sexto ou nono ano, eles defendem lá que deve dominar, que existe a importância de dominar as quatro operações para poder usar ou não usar e criar os testes investigados. Aí tem a parte dos estágios, onde tanto eu nos estágios quanto vários autores, eles perceberam que boa parte dos alunos, a parte não deve ser uma quantidade boa de alunos que problema com essa operação de revisão. Então, os pacientes também dizem que é necessário construir significados, elaboração de estratégias e resolução de problemas para desenvolver intuição, analogia, indução e dedução. Então, a grande ela viu que parte dos alunos não conseguiram definir ou mostrar, explicar o que é essa divisão. Isso eu penso. Dizia que faixas seriam dificuldades por questões de falta de domínio da técnica e de definição para o resultado final. Ou seja, os alunos faziam, mas se perguntasse por que ele fez como fez e por que fez, batia dificuldade. Então, aí, diante disso, vamos para a fundamentação teórica, né? Que no caso do trabalho a gente está falando do algoritmo de Euclides, que está presente no livro Os Elementos, que é o livro de referência para
essa questão de álgebra, não só geometria, né? Tem muita gente pesquisa só a geometria, mas tem dois desses livros que falam sobre álgebra, da sétima noção. E ele fala da algoritmo de Euclides. É que vai iniciar, vamos dizer assim, o processo de desenvolvimento do nosso tema para poder chegar no lema. Onde o lema de Euclides diz o seguinte, que para um número, vamos tomar o A como um número natural, né? Pode ser inteiro também. Mas para um número natural, A, ele vai ser sempre, toda vez que eu pegar um A, dividir por um B maior que zero, eu vou ter um quociente, um resultado, e o resto formando um par unicamente determinado, vamos dizer assim. Então, para A igual a BQ mais R, eu tenho R sempre maior que zero, maior ou igual a zero, e menor que B. Para poder sair com Q e R unicamente determinados. Então, para mais um título assim ao trabalho, foi atrás de método de divisão para poder escolher uma, mas assim, existem várias formas de dividir, vários povos e várias técnicas são utilizadas para isso, vários algoritmos existem para isso. Aí tem o método de curva. Eu vou falar de cada um, método longo, a divisão em divisão, método dos múltiplos do divisor, da divisão em fatores, da divisão por decomposição, e o algoritmo inglês americano, que também não tem método de estimativas. Isso daí é algo que a gente vai dar aí para. Então, o método curto. O que é o método curto? Esse método que a gente está acostumado. A gente viu? Eu acho que uma parte de vocês estão aprendido dessa forma que faz isso. A gente pega um número qualquer, né, divide um dividendo, outro divide pelo divisor, aí a gente fica aqui procurando se vai usar uma unidade, vai usar quantos termos esse daqui para poder fazer divisão. Você vai usar a centena, a dezena, a unidade, etc. E aí a gente vai fazer o cálculo. Dividindo isso por isso, processo, né? Aí aqui 15 por 4, 3. 3 vezes 4, 12, para 15, 3. Aí eu baixo 3, né? Fica 33, aí eu faço o mesmo processo. Sempre dividindo daqui, até achar. Até chegar aquela condição de resto menor do que o divisor. O método, didaticamente falando, ele até ajuda mais na compreensão dessa questão. Porque, pelo fato de não ter aquele produto que fica implícito para poder fazer a conta de menos, aquele já registra, ele até didaticamente falando, é até melhor para poder quem está aqui não ter contato com isso aprender. Então, a mesma conta, só que escrita de uma forma diferente do processo anterior. Eu pego o mesmo processo, eu pego a dezena aqui, né, porque o 1 é menor do que o 4, divido por 4, aí dá um 3 vezes 4, 12. E aí depois eu faço a subtração, faixa número 3 e tal. Aí depois eu repito esse esquema até atingir o resto 1 menor do que o divisor 4. A divisão egípcia. Essa mais, vamos dizer, mais rudimentar, né? Ela vem desde do Egito Antigo. E eles faziam dessa forma para poder encontrar a divisão. Eles criavam duas colunas, onde sempre a gente pegava a partir do número 1 em uma coluna e multiplicava por 2, sempre. Tipo uma progressão geométrica, né? Então, eu tenho 1, aí multiplico por 2. Vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E na segunda coluna, o primeiro termo é o próprio divisor. Então, eu vou lá e faço o produto, né? 13 vezes 1, 13 vezes 2, 13 vezes 4, e assim vai. Então, como é que eles calculavam a divisão? Eles procuravam ver. Não, sabe? Aqui eu não continuei, porque se 13 vezes 16.208, o 13 vezes 32 vai dar um número muito maior do que o dividendo que a gente estava trabalhando. Então, eu parei aqui. Então, o que acontece? Como é que eles encontravam o resultado dessa operação?
pegavam os valores que somados davam o dividendo, que é o 208 mais 26 mais 3. Se vocês somarem isso aí, vocês vão ver que vai dar 247. Então, isso aí era a forma de eles tomar um norte para poder achar o resultado. E que é o resultado? São os números equivalentes nessa tabela de cá. Então, 208 equivale a 16, o 26 está ligado a 2 e o 3 é ligado a 1. Então, eu vou ter como resultado 16 mais 2 mais 1, que vai dar 19. Se vocês fizerem a conta de 247 dividido por 3, vai dar 19. Tem um método dos múltiplos do divisor. Esse método, assim, é que eu acho que mentalmente a gente faz para poder determinar quem vai ser o nosso quociente. Tem meio que ter a tabuada decorada do divisor e daí a gente encontrar o valor equivalente para poder fazer a divisão. Então, no caso, o 39, resolvendo essa operação aqui, né? 39 dividido por 17, eu vou usar o número que é mais próximo ou menor. Aí eu vou usar o 34, então é resultado 2. E assim vai. E do mesmo jeito, né? Eu faço 6, 56, o mais próximo é o 3. Logo o resultado é 23. Cheguei aqui, atingi o resto menor do que o divisor, o resultado vai ser 23. Eu tenho o método da divisão em fatores. Eu pego o divisor e fator. Aí, a partir do momento que eu faço isso, eu vou lá e, para eu achar o resultado, eu vou lá, divido o dividendo, né, no caso 180, dividido por 12. Aí eu vou ter 30, e o 90, que é metade desse 12, metade do 180, dividido por 6. E aí eu vou encontrar 15, que é o meu resultado final. E aqui a explicação que eu falei agora. Tenho também o método de divisão por decomposição, onde eu pego o dividendo e separo de acordo com a ordem, né? 1.459 eu vou ter 1.450 e o 9, eu não vou usar o 9 porque eu vou sempre usar um múltiplo de 5. Então aí eu vou encontrar, aí faço essa divisão do 1.000 por 5, 400 por 5, 50 por 5, 5 por 5, e essa aqui, como não é uma divisão exata, isso aqui, esse 4 vai ser o resto. Então eu vou ter como resultado 291 com o resto 4. E aí está aí o algoritmo americano do método das estimativas, que é o principal objetivo do trabalho. O que eu faço com ele? Meio que eu tenho uma liberdade de escolher qual vai ser o quociente. Quem eu vou colocar no quociente para poder resolver a questão. No caso aqui, eu usei o 10, eu procurei usar 10, 100, lá na frente eu vou ver como vocês vão ver, que são números mais fáceis para a gente encontrar o produto, né? Então, agora o que é desenvolvimento mesmo do trabalho. A gente usou uma metodologia científica, né, para poder construir. E agora vai ter as estimativas. Aqui vem o lema de Euclides, que a gente tinha citado lá em cima. Eu escrevi dessa forma aqui. Dessa forma aqui a divisão, para poder não só ficar mais simples, mas como é que eu posso dizer? Está mais próximo do que a gente está acostumado a montar a divisão, como também para explicar lá na frente. Achei que ficaria mais fácil de compreender e de explicar também. Então, lá no lema, eu tinha que A dividido por B era igual a Q, e Q vezes B subtraindo de A dava um R. No método das estimativas, a gente vai usar um Q0, que é um Q parcial, que vai chegar e vai dar a oportunidade de a gente continuar a resolver a questão. Então, eu tenho que o R0 é igual a A menos B vezes Q0, ou seja, esse R0 aqui é a subtração de A pelo produto disso aqui. Então, R0 vai ser isso. Então, se R0 atingir a condição de resto, né,
que é o resto menor do que o B, que o divisor, a operação para, eu tenho aqui a divisão cerrada. Mas se o R0, se o resto que a gente encontrou a partir de um quociente que a gente estimou de uma forma mais livre, vamos dizer assim, eu vou ter que continuar a resolver, vou continuar a efetuar essa conta. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, eu tenho esse resultado aqui de R0, né? Aqui nessa operação aqui embaixo, eu substituo R0, tá vendo? Tá aqui, por A menos B vezes Q0. Então, isso aqui vai ser um novo valor a ser dividido por B. Então, dividindo isso aqui por B, eu vou estimar um outro valor, que vai ser o Q1, que vai ser a nova estimativa. E vou encontrar um R1. Então, se o R1 for menor do que B, a gente já encontrou o que a gente queria, e eu vou somar Q0 mais Q1 e encontrar o Q total, que vai ser meu quociente. Então, o A vai ser escrito dessa forma aqui agora. Vai ser o B vezes a soma dos quocientes mais o R1, que é o resto encontrado. Observe que se vocês pegarem Q0 e Q1, somar isso aqui, chamar isso aqui de Q total, vai ser o Q final do lema que a gente viu mais cedo. Então, se o R1 ainda for maior do que B, a gente vai continuar a resolver, continuar a dividir. O que sobrou aí no resto, pelo B. Então, aquele A menos B vezes a soma de Q0 mais Q1, eu vou dividir por B e vou encontrar uma nova estimativa, que vai ser o Q2. E aí eu vou pegar esse Q2, multiplicar por B, e ver se esse produto aqui, vou subtrair esse produto aqui, disso aqui, para encontrar o R2. Aí, se o R2 ele for menor do que o B, aí a gente para. Então, a gente vai ter essa operação escrita dessa forma. Um A igual a B vezes a soma de todos os quocientes, que vai ser o Q total, que vai ser o quociente que normalmente a gente tem nas contas, mais o R2. A gente continua do mesmo jeito. Então, isso aqui, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Se a gente continuasse a resolver, encontrando o resto sempre mais do que B, a gente ia continuar achando vários números, vários quocientes, e que sempre a soma total vai atender ao que o lema diz, que A é igual a BQ mais R. Então, aí eu escrevi dessa forma. Aí aqui está o que eu falei, o A menos B, se quiser mais Q1, mais essência mais Qn, com um Rn menor do que B. Então, quando eu encontro isso aqui, um Rn menor do que B, aí pronto, aí eu encontrei, eu atingi a condição de resto e o lema foi atendido. Aí aqui eu peguei alguns exemplos, né? Eu peguei um valor, uma conta, e aí eu trouxe para poder mostrar, resolver ela de duas formas diferentes, para poder mostrar que dá para a gente fazer sem necessariamente a gente decorar nenhuma tabuada, por exemplo, do 17, que é um número que não é muito fácil de gravar os valores, vamos dizer assim. Aí, o que foi que eu fiz aqui? Eu usei essa parte baseada naquele método longo, para poder tentar mostrar de forma mais simples. Então, eu peguei aqui o valor, aí fiz a divisão, né? Isso aqui. Aí, a primeira estimativa que eu fiz foi colocar 100. Chutei. Usei sempre um múltiplo de 10 para simplificar a conta de multiplicação, né? Que a gente faz aqui para poder encontrar o resto. Então, eu peguei por 100, aí achei 1.700. Aí, o que dá para perceber quando a gente está fazendo esse tipo de operação? Que quando eu multipliquei o 100 por 17, e a partir do valor total, eu encontrei um valor ainda muito grande. Isso quer dizer que eu posso ser mais usado na hora de uma nova estimativa. Aí, eu também meti o pé, né? Multipliquei logo por 5, meti 500. Aí, estimei 500 com um novo valor. Fiz o 500, coloquei o 500. Na hora de fazer o produto para ver se eu atingi a minha condição, eu vi que 500 vezes 17 dá 8.500. E aí o resultado desse produto, menos o resto, o primeiro resto, deu 6.600. Aí o que foi que eu fiz? Aí
Foi que depois a gente percebeu. Ó, se eu multiplicar, se eu estimar 100 de novo, eu vou encontrar um número muito abaixo desses 6.600. E se eu estimar 500, vai ser um número muito maior. Então, bora ver se a gente chega no meio tempo para poder diminuir o trabalho, porque acho que eu estou fazendo essas contas, quanto mais rápido a gente resolver, melhor. Então, eu coloquei um intermediário por 300. Aí, quando eu multipliquei 300 por 17, deu 5.100, e eu abati do resto que estava, né? Encontrei 1.543. Aí eu vi que 1.543 era próximo de 1.700. Lembrando que 1.700 era o produto de 100 por 17. Então, eu tenho que pegar algum número próximo de 100. Estimar um número próximo de 100 para poder eu tentar achar um produto aqui que me dê um resto menor do que o divisor. E foi aí que eu coloquei o 90. Então, 90 por 17 deu 1.530. Aí encontrei aquele resto final, né? Que é 13 menor do que o divisor B, que faz com que eu encerre o processo e eu encontre o resultado. Então, quem vai ser o resultado dessa operação de 16.843 por 17? Vai ser justamente a soma desses quocientes parciais. E aí dá 990. Então, eu peguei esse mesmo 16.843 e dividi por 17. Só que agora eu usei outros valores. Assim como eu tinha feito a outra conta, eu falei assim, vou pegar e já vou usar valores maiores para ver como é que a conta vai se comportar. Então, eu já parti de 600. Só que aí, quando eu fiz a conta de 600 por 17, a batida aqui deu 6.643. Aí eu falei, já foi demais. Então, deixa eu ir mais devagar. Aí eu fui para 200. Só que aí observe que, quando você vai usando números menores, você gera mais restos, vamos dizer assim, que implica necessariamente você ter uma quantidade de quocientes muito maior do que a outra questão, quando você usa estimativas maiores. Mas observe que o resultado aqui, que lá foi 990, aqui dá o mesmo valor. 600 mais 200, mais 100, mais 50, mais 40, dá 990, com o mesmo resto. Então, a conclusão é que tanto faz a quantidade de estimativas que você fizer, você coloca lá, desde que o resultado, desde que o par seja único, ou seja, para aquele quociente eu tenho o mesmo resto, e a condição de resto menor do que o divisor seja atendida, você pode usar o método tranquilamente. E, assim, uma outra vantagem desse método é que assim você consegue desenvolver o pensamento de estimativa, o pensamento intuitivo, e você não precisa ficar necessariamente preso à gravata tabuada, que eu, particularmente, sempre tive problema em gravar as coisas. Então, isso daí, para mim, sempre foi um problema. Então, com esse método, a gente consegue se livrar um pouquinho disso. E aí, das minhas referências, parte delas, não vou dizer, tem outras aqui, só coloquei parte delas. E, obrigado. Aí eu queria agradecer a vocês pela paciência de ter vindo assistir. A banca, que foi uma situação bem peculiar, se organizou e tal. A orientador Gustavo, né, pela paciência os momentos que eu passei ano passado na gostou desse trabalho. E a todos os professores, colegas, alunos, a família que tem em casa. E é isso. Então, ela finalizou dentro do prazo, dentro do tempo, e eu passo a palavra agora aos membros da banca para que possam fazer suas considerações. Faça a professora para ele. Olha só, peraí que eu escrevi alguma coisa. Na realidade, eu... Você liga o som, né? Acho que é possível. Eu liguei para pegar a voz dele. Não precisa, mas você baixa o alto-falante, só. Deixa o microfone abaixar o alto-falante. Abaixado. Está abaixado.
Tá baixado aqui. Esse é o seu. É, porque deve estar saindo lá. É o. Volta lá. Já te vi por aqui, eu te pego. Eu achei muito interessante o seu trabalho. Gostei muito da ilustração que você fez. Alegando a estimativa dos valores de Q. E gostei muito dos exemplos. Achei muito interessante. Então, minha visão geral é o seguinte. Eu anotei aqui uma coisa. E você demonstrou clareza na exposição das suas ideias, coerência na argumentação, domínio dos conceitos das teorias que você usou, né? E demonstrou de confiança e segurança na exposição das ideias que você colocou aí, né? Então, eu não tenho perguntas a fazer sobre o seu trabalho. Só tenho que te dar parabéns. É um trabalho voltado para a álgebra. Eu achei fantástico isso. Cada vez mais a gente está tendo trabalhos relacionados com conteúdo, fazendo mix, conteúdo da matemática com a educação matemática. E é isso. Passar a palavra agora para o professor Fábio. Ok, aqui, aluno. Eu fiz algumas observações, né, no texto, né, que eu tive, mas o computador deu um probleminha aqui, não consigo passar para você agora. Rapidinho, Fábio. Eu já ia falar que ele escreveu ali que o resto é maior que zero, mas ele corrigiu oralmente, disse que o resto era maior ou igual a zero, quando ele introduziu o trabalho com a apresentação. Ou está escrito maior. Mas você falou maior igual. Bom, então, assim, as observações que eu queria explanar para você agora são coisas bem pontuais, muito da escrita, né, mas aqui não tem nada que mude muito, que eu passo para você depois, né? A apresentação foi muito boa, né, na expectativa, e como você disse, a situação peculiar que aconteceu, né, para montar, né, essa banca. Eu só faço uma crítica, assim, de modo até geral, é que eu acho que os textos em matemática, eles têm que ser escritos forçosamente em matéria. A escrita em Word, ela não fica boa, não é legal. A simbologia, ela não é legal, né? Não só para o texto que vai para a biblioteca, mas até quando ele está recebendo também, desconfigura, né? Às vezes um Word não dá para o outro. Então, até para os próximos, né, já venham nesse ritmo de estar fazendo texto em editores de matemática, como, por exemplo, a LaTeX, que a gente está acostumado a fazer, né? Esquece isso de hoje. Pelo menos que for fazer tópicos voltados para a matemática. Esquece de fazer trabalho em Word, que não fica legal isso aqui, seja, né? Mas, assim, esse é um ponto assim, comum, né, que fato, quando a gente não se depara com isso, é um pouco impactante para quem está acostumado a ler texto de matemática, e você vê alguns desconfigurados e tal. Né? Mas, assim, em geral, Alan, dou parabéns pela sua apresentação, pelo seu trabalho. As pequenas observações, como me diz, é coisa mínima, né? Depois eu passo aí para você passar para vocês. E só lhe parabenizo. E agora o seu orientador que vai Já que ninguém dar pancada. deu a pancada, coube a mim essa parte. Fica aí sua câmera, né? Por favor. Bom, gente, eu gosto de, nas defesas de TCC, eu gosto de falar não só para quem está apresentando, mas também para o público, que são os estudantes de matemática, porque vocês vão passar por isso, e também para poder a gente tentar trazer o papel do professor de matemática, do licenciado em matemática, do licenciando em matemática, na visão do que a gente está estudando.
eu gosto também de sempre lembrar da história dos alunos que eu vi entrar desde o início, né? Alan, eu vi entrar desde o início. Não vou dizer que ele era uma pequena, não, porque ele sempre foi grande, já entrou grande aqui. E tem um ditado que diz assim, né? Você quer ver Deus rir, você conta a ele os seus planos, né? Como é que você quer perder? Você quer ver Deus rir, conte a ele seus planos, que ele vai, a gente planeja e ele ri, porque os planos quem resolve é ele. Então, Alan é um desses exemplos, né? Ele chegou aqui cheio de planos de refazer todas as disciplinas, porque ele já tinha uma graduação, era completa ou era parcial? Ele já tinha uma graduação incompleta. Ele já tinha uma graduação incompleta, então já tinha várias matérias feitas, e aí ele começou aqui refazendo as matérias, estou enganado? Então ele começou refazendo as matérias e tal, aí chegou na metade do caminho, rapaz, eu vou pedir dispensa. O bicho começou a pegar, ele começou a pedir dispensa, não, eu já fiz isso, né? Então a gente planeja refazer para ver com calma, não sei o quê. É a mesma coisa, a gente termina o mestrado, assim, não, eu vou voltar, vou fazer como especial essa outra matéria. Ninguém volta. Ninguém, todo mundo fala para voltar e ninguém volta. Então, a gente planeja as coisas e realmente Deus sorri para a gente com os nossos planos, né? E a defesa de Alan também foi uma dessa, né? A gente vinha desenvolvendo esse texto já, acho que quase um ano, não foi? E aí ele teve essas complicações na vida dele aí no ano passado, um período que ele parou de escrever e tal, assim, mas a gente já estava com um texto bem avançado, e aí ele precisou terminar rapidamente, e aí a gente precisou montar essa banca rapidamente, e por isso eu agradeço aos colegas aqui, a Fábio e a Andrei, que aceitaram esse desafio de, em pouco tempo, pegar um texto e ler e apreciar esse texto, fazer suas considerações, né? Eu conheço o texto há mais tempo. Realmente é um desafio para os professores a gente pegar um texto desse, que é um trabalho acadêmico, que não é só a matemática pura, além de é um texto que tem sua origem na álgebra, mas é um texto acadêmico, então ele precisa ter objetivos, a definição do problema, então tem todas as características de um trabalho acadêmico, além da presença da matemática e, nesse caso, também dos desafios do aprendizado de uma técnica que a Alan estava aqui apresentando. Deixa eu ver aqui. Bom, agora eu preciso contar a origem, como foi que surgiu essa ideia, né? A Alan falou um pouco ali dessa ideia, mas tem um colega nosso, professor, que ele é professor da UFRB, que ele é meu amigo pessoal, então a gente costuma discutir alguns problemas assim do dia a dia, que às vezes a matemática não está pronta para resolver os problemas assim. Uma vez a gente estava, né, no outlet aqui esse daqui, outlet premium aqui de Abrantes, e aí tinha uma promoção lá de 2 camisas, você comprava uma terceira e tinha um desconto nas 2 primeiras. Só que nem eu nem ele queríamos 3 camisas, né? Ele disse, eu quero 2, eu disse, eu quero uma, então vamos comprar as 3. Mas só que não tinha preço individual nas camisas. Tinha o preço de uma e o preço da outra. Mas aí quando entrava a terceira, mudava o preço de todas. Só que não mudava individualmente, mudava. Ele, como é que a gente vai dividir isso? Aí o matemático entra lá, né? Poxa, que interessante esse problema, né? Como é que a gente vai dividir esse valor das camisas? Não era dividir por igual, porque ele estava levando 2 camisas. Só que uma camisa era mais cara do que a outra. Então, como é? A matemática não estava pronta. Não tinha A escola não ensinou a gente a fazer isso. A gente tinha que desenvolver uma forma ali de calcular essa divisão que fosse justa. É claro que a gente não elaborou nada naquela hora, a gente fez, não, atende você assim, atende pronto. Mas só que a gente ficou nessa coisa, a gente ficou mais preso nessa coisa de como a matemática às vezes não está pronta, não a matemática em si, mas como a escola às vezes não prepara a gente para esse tipo de problema que no dia a dia se apresenta. E esse mesmo colega, ele tem 2 filhas pequenas e uma delas está na escola aprendendo eu não sei qual é o ano, eu nunca sei qual é o ano desse ensino fundamental, mas ela está aprendendo a dividir. Então, falando para a Alan aqui, né? Quando a gente está desenvolvendo método assim, o professor ele também tem que vender o peixe do que você está fazendo, né? Então, assim, eu sinto que o trabalho de Alan, o texto, é muito mais rico do que o que ele apresentou aqui, sabe? Eu achei que faltou um pouco de você vender esse peixe com mais, sabe? Ó, cativar o cliente aqui, né? Então,
essa filha desse colega estava aprendendo a fazer conta de dividir, né? Conta de dividir. E a professora estava ensinando esse método das estimativas, né? Onde você não tem um quociente pré-definido, você estima um valor e vai multiplicando e vai abatendo ali do dividendo, e aí esse abatimento do dividendo vai sendo abatido, até chegar no valor que você não pode mais abater, porque ele já é menor do que o divisor, então aquele é considerado o resto. Outra coisa que faltou aí, Alan, na apresentação, foi o enunciado do lema de Euclides, o lema da divisão. Porque o lema, ali você mostrou, né? O A dividido por B é igual a Q, quociente, e tem o resto. Mas, assim, o lema ele é muito mais rico do que isso. Ele fala que existe sempre, para dois números naturais A e B quaisquer, sendo B diferente de zero, na verdade o lema é para inteiros, mas aqui ele está restrito aos naturais, existem e são únicos, isso é muito importante, um quociente e um resto. E o resto ele será sempre maior ou igual a zero e menor do que o divisor. Essa coisa de existir significa que qualquer número natural que você coloca ali vai ter resultado, não tem jeito, vai ter resultado. E esse resultado ele é único. Então, desses inúmeros métodos que a Alan descreveu aqui, o resultado não pode ser diferente. Vai ser sempre o mesmo. Então, não importa qual método ele vai utilizar, o lema garante que o resultado é único. Então, só tem aquele ali, não tem para onde correr. Então, é sempre possível chegar ao resultado no caso, porque existe e é único esse caso. Então, voltando à história da filha do meu colega, a professora resolveu ensinar o método das estimativas e não o método tradicional, né? E ele, sendo professor de matemática, sacou logo a onda de, pô, legal isso aqui. E aí conseguia ajudar ela e perceber como ela desenvolvia bem naquilo ali. E as coleguinhas dela, os coleguinhas dela, chegavam em casa com suas dúvidas e aí retornavam para a escola com o método tradicional, porque eles iam tirar dúvida com os pais, só que os pais não conheciam o método. Não, não é assim não. Ó, você pega aqui, baixa esse. Que baixa, rapaz? Que negócio de baixa? A gente faz conta de baixa ou 2. Que negócio de baixa ou 2? Que é isso? O que é o significado matemático de você pegar, não começar pela unidade, começar pelas maiores? Pelo milhar, pela centena, pela dezena, e aí passa aquele traço aqui, né? Vou dividir até aqui porque é menor do que é maior do que o divisor. Qual é o significado matemático que está implícito nesse algoritmo, nesse passo a passo que a gente faz, né? Algoritmo é um passo a passo. Qual o significado matemático disso? E aí o aluno ficava perdidinho nessa história. Aí aparece lá um 3, sei lá, 3 no quociente. Só que não é 3, porque depende de quantas vezes você vai dividir, vai baixar e vai dividir, porque aquele 3 pode ser unidade, pode ser dezena, pode ser centena, pode ser milhar, pode ser um bocado de coisa. Ele vai ser lá o primeiro algarismo do resultado. Então, a construção do quociente e no final surge um resto ali milagrosamente, né? Isso não é um processo, é um procedimento que a gente decora, a gente faz, a gente aprende. Mas será que ele é intuitivo, ele é compreensível? A gente entende qual é o papel do resto? Oh, sobrou isso aqui. Por que sobrou? Porque eu não consigo mais dividir. Porque eu fui abatendo, também chamado de subtrações sucessivas desse método. Você vai subtraindo, até não sobrar, não poder mais subtrair. Então, qual o significado disso? Então, esse colega ele percebia que os coleguinhas da filha dele não compreendiam muito o papel daquilo ali, mas estavam presos a aprender o algoritmo, aprender a dividir. Mas não basta a gente aprender, repetir um processo, apertar botão. A gente tem que entender o que está fazendo. Então, a proposta que está presente no texto de Alan, claro que em meia hora ele não consegue falar tudo isso, é que esse processo de ir abatendo aos poucos, por estimativas, pô, será que cabe 100 ali? Aí Alan botou 100 naquele resultado, daqui a pouco ele botou, não, cabe mais, vou botar 500 aqui para ver. Ele está estimando que é uma habilidade que é estimulada pela BNCC, que é estimulada ao estudante fazer estimativa, cálculos de estimativas, tal. Então, eu vou botar 500 aqui para ver. Olha, agora não vai caber mais 500, não. Vou tentar 300 para ver. Então, claro, 10, 500, 700, a gente bota múltiplos de 10, porque é fácil de multiplicar, quando é múltiplo de 10, Alan falou isso. Então, esse método leva a uma compreensão melhor do que, poxa, se cabem 100 aqui dentro, então agora cabe mais 200.
agora cabem mais, então eu vou compondo esse meu quociente com essas parcelas, com esses parciais, né? Quando ele colocou ali, acho que depois ficou mais claro, porque primeiro ele colocou um exemplo rapidinho e depois voltou o processo algébrico do Q0 mais Q1 mais Q2. A maioria de vocês é primeiro semestre, aí nessa hora entra o baratinho, né? Eita, Q0 mais Q1 mais Q2, né? Aí, com a medida do curso, vocês vão se acostumando com essa linguagem, né? Q0 mais Q1 mais Q2 mais etc, QN e tal. Então, com o desenvolver no curso, o pessoal está mais acostumado a lidar com essa linguagem. E aí depois ele trouxe um exemplo, ele fez o passo a passo do exemplo, aí volta a ficar um pouco mais compreensível o que significa cada estimativa, respeitando, é claro, a meia hora aqui para apresentar tudo isso, que não dá para fazer em meia hora. Bom, teve alguém que perguntou aqui na hora que ele estava explicando, disse assim, e se tiver mais? Foi você, né? E se tiver mais? Então, é necessário, viu, Alan? E a gente já falou sobre isso, que no texto, a gente até já montou um parágrafozinho que garanta isso. Por que o método das estimativas para? Por que para? Porque ele estava ali, Q0 mais Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4. Quem garante que eu não vou ficar colocando estimativa, esse negócio não vai acabar nunca? Então, tem que haver uma justificativa matemática para garantir que o método é finito, né? Então, a gente precisa colocar isso lá no texto, né? E outra coisa que a gente tem que ver é que esse tema ele foi abordado pelo aspecto algébrico, mas ele é um tema que a gente pode abordar pelo aspecto do ensino e aprendizagem da conta dividida. A gente pode olhar esse tema de vários ângulos, né? A minha área é álgebra, então a minha área é matemática pura, então eu só posso abordar ele dessa forma. Então, mas outros professores, outros colegas que tenham afinidade com a área mais de ensino, com a área de metodologias e tal, podem abordar esse tema sobre outros olhares, sobre o olhar do ensino, o olhar da aprendizagem do aluno. E é importante também a gente reparar que, quando a gente apresenta um método desse, para que a gente que já sabe dividir e aprendeu pelo método curto, a maioria de nós aprendeu o método curto, ou às vezes o método longo, que bota ali a subtração explicitamente, né? A gente olha assim um outro método e fica querendo usar o nosso, né? A gente fica brigando com o método. Mas a gente tem que perceber que esse método ele tem que ser apresentado para alguém que não sabe dividir de forma nenhuma. Então, o olhar que você tem que olhar, o olhar do professor que está sendo formado aqui, no caso nós todos, vocês também, olhar pela perspectiva de quem nunca dividiu. Então, será que pela perspectiva de quem nunca dividiu, esse método é vantajoso em relação ao que a gente aprendeu hoje, ou que a gente aprendeu tradicionalmente? Eu já acho vantajoso agora, só vou fazer assim. E assim, outra coisa que faltou do vender o peixe é porque quando ele pegou o método curto ali, você botou o quê? Dividido por 7? Porque tinha um algarismo só. Por 4. Fazer conta de dividir com um algarismo é mole. Bota 3 algarismos. Bota 16 mil, não sei quanto, dividido por 147. Oxe, o que vai ter de gente suando aí para fazer? Oxe. Então, assim, o método das estimativas não tem esse problema de ter 15 algarismos do divisor, porque você só vai fazer multiplicação e subtração. Você não precisa saber qual quociente baixa 2, pega não sei quantos. Não tem isso. Então, eu estou vendendo esse peixe, mas assim, não é em definitivo. Ah, Gustavo, mas o método estimativo pode ficar muito longo, a depender da estimativa que você faça. Claro. Então, com a perspectiva de quem nunca dividiu, será que isso tem vantagens? Tem desvantagens? Então, esse é o olhar que o professor deve ter sobre esses tópicos também, né? E, no mais, Alan desenvolveu o trabalho em um tempo bem rápido, apesar de, historicamente, nós aqui do IFBA demoramos bastante para escrever os nossos TCCs. Então, Alan, se você escreveu em um ano, você foi até rápido. Então, mas espero que vocês usem Alan como exemplo e batam o recorde dele. Escrevam em 2, 4 meses o trabalho de vocês, certo? Está de parabéns, Alan. E nesse momento, eu peço licença a todos vocês, que a banca agora vai deliberar sobre o trabalho dele, certo?
Então, vou fazer a leitura da ata, então, viu, gente? Mas você não tem que ir aqui, peraí. A minha câmera está aqui. Precisa virar essa mais. Vai ser na Globo aqui. Câmera 1, câmera 2. Parecendo o Campeonato Brasileiro da Globo, né? 20 câmeras na rua. Aqui, ó, você tem 2 câmeras para você agora. É muito bonito. Tira e bota aqui. Deixa eu então. Então, leitura da ata de apresentação de monografia do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal da Bahia, campus Camaçari. No dia 1º de março de 2023, na sala de videoconferência e na sala virtual do Microsoft Teams do IFBA Campus Camaçari, curso de Licenciatura em Matemática, em sessão pública, promoveu a defesa de monografia ou TCC, trabalho de conclusão de curso, do graduando Alan Santos Sodré, intitulado Algoritmos de Divisão e o Lema de Euclides. O graduando procedeu à defesa diante da comissão examinadora indicada e homologada pelo colegiado do curso de Licenciatura em Matemática, a saber, professor Dr. Gustavo da Silva Costa, orientador, professor Dr. Fábio Rodrigues Santos e professor mestre César André Gomes Ferreira, todos do IFBA Camaçari. Os trabalhos iniciaram-se às 17h50, quando o presidente da banca cumprimentou a todos os presentes e concedeu a palavra ao licenciando, o qual apresentou a monografia em exame, respeitando o tempo previsto no regulamento do TCC. Encerrada a apresentação, o licenciando foi arguido pela banca examinadora. Em seguida, a referida banca reuniu-se para deliberar e atribuiu a menção aprovado com nota de 8 pontos a ser registrada em seu histórico acadêmico. Considerando que o autor está acatando as sugestões a serem incorporadas na versão definitiva da monografia, a qual deverá ser depositada na coordenação do curso no prazo de 20 dias. Ficando o orientador responsável por acompanhar tais incorporações e de emitir por escrito parecer positivo sobre o texto final da monografia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e, para constar, eu, professor Gustavo da Silva Costa, presidente da banca examinadora, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais membros da banca examinadora. Parabéns, aluno.